Very good. Agora, nessa aula, você vai entender o que é que você precisa fazer para entender qualquer nativo com facilidade, né? Eu falo dos nativos em relação ao listening, porque geralmente é uma das os maiores desafios que um adulto tem quando ele está nessa jornada aprendendo inglês, né? Então, se você sente que entende inglês, você entende até ali brasileiros falando, outras nacionalidades falando, mas se você se sente perdido quando o nativo começa a falar mais rápido, o problema provavelmente não é o seu listening, e sim o seu entendimento, a sua percepção do que é sotaque, pronúncia, clareza. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui nunca foi falado para você antes. Então, o que é importante? A gente diferenciar ali sotaque e pronúncia, porque isso tem a ver com o listening, tá? Então, o sotaque é a forma como alguém fala, que revela de onde aquela pessoa é. Então, todo mundo tem sotaque. Nativo, sotaque, tem sotaque. Em qualquer língua, todo mundo vai ter um sotaque, certo? Então, o sotaque ele não é algo ruim. Quando a gente pensa na fala em inglês, aqui a gente vai focar mais no listening. Mas quando a gente pensa na fala, isso também serve para fala. Você ter um sotaque brasileiro ao falar inglês não é um problema. Porque isso faz com que você seja identificado no mundo. Você tem o seu lugar no mundo, o seu sotaque é o seu lugar no mundo. E não tem problema nenhum também se você quiser fazer uma redução de sotaque. Ah, eu quero falar mais parecido com o americano. Isso é uma escolha sua, o inglês é seu. E o que é importante você entender aqui, voltando para o listening, né? É que o sotaque, qualquer nativo vai ter. Então, por exemplo, um britânico de Londres, ele soa diferente de um britânico do interior da Inglaterra, que soa diferente de um escocês. Então, um americano da Califórnia, ele soa diferente de uma pessoa do Texas. Só em Nova York existem vários sotaques. Então, aquela história de em inglês britânico fala assim, em inglês americano fala assim, a gente está falando dos padrões de sotaques para aprender inglês. Mas, na verdade, existem muitos sotaques. Eu vou mostrar aqui alguns para você hoje. Então, você também tem um sotaque em português, e isso não faz de você um falante errado. Então, por exemplo, quando as pessoas do Sudeste me escutam, você que está me escutando aqui e você não é do Nordeste, quando eu falo, você já sabe que eu sou do Nordeste. Por quê? Porque aquela forma de falar. O meu sotaque, ele tem características, ele tem algumas, eu pronuncio sons de uma forma que as pessoas que me escutam sabem que eu sou do Nordeste. E isso não é um erro, isso é uma identidade, inclusive. Eu amo meu sotaque em português. E eu não transfiro ele para o inglês, porque em inglês, ao falar, eu me torno ali uma pessoa agora, não é só a Érica do Nordeste. Eu sou, quando você se torna um falante de inglês, você tem a sua posição no mundo. Eu consigo interagir com qualquer pessoa. Então, no mundo, no dentro do Brasil, na minha língua nativa, eu sou Érica, falante do Nordeste. No mundo, eu sou Érica brasileira que tem fluência em inglês e consegue se comunicar e se posicionar diante de qualquer cultura que também fala inglês. E isso é o mais legal, né, de você ter esse entendimento em relação aos sotaques. E o objetivo aqui, então, não vai ser você eliminar o seu sotaque quando você pensa em comunicação, você falando. Agora, voltando para o listening, é errado você pensar que você vai conseguir apenas o seu listening é ruim. Por quê? Porque quando você começou a aprender inglês, provavelmente você teve contato com apenas uma forma de pronúncia, padrão, pronúncia. E para pronúncia é diferente de sotaque. Isso é óbvio, mas muitas vezes isso não é dito. Então você precisa saber disso para que você possa desenvolver ali uma característica que vai te ajudar a chegar à fluência em inglês. Eu vou te explicar já já. Então, o que é a pronúncia? A pronúncia é a forma correta de você articular os sons das palavras em uma determinada língua, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo em português para você entender. Se eu falo tia e um carioca fala tia, ele está falando errado? Não.
Isso é uma variação da pronúncia da língua portuguesa dentro do Brasil. Então, a pronúncia, ela envolve os sons das vogais, das consoantes, a entonação, o ritmo, a ligação entre as palavras. Então, é isso que faz que você seja entendido quando você está sendo, quando você está falando, você consiga ser compreendido pelo outro sem esforço, o outro consiga te compreender com facilidade e vice-versa. Só que o que muitas pessoas não entendem é que quando você começa a estudar inglês, que eu chamo de cursinho, que é aquele inglês tradicional, você tem contato apenas com uma forma padrão de pronúncia. Só que no mundo real existem dezenas de sotaques. E o seu ouvido, ele nunca foi treinado para eles. E é justamente por isso que muitas vezes você tem a dificuldade de entender. Então, tem hora que você acha que o seu listening tá bom, tem hora que você acha que tá horrível, porque vai mudando o sotaque, você não foi adaptado a ele e acaba você ficando ali nessa sensação de, ah, não, não consigo entender nativos, o meu sotaque é ruim. E não é isso. Então, pensa o seguinte, hoje, qual é o seu momento? Se você tem problema de listening, se você está assistindo essa aula, é porque você precisa melhorar seu listening, certo? Então, pensa o seguinte, é como se você tivesse aprendido a ouvir português só de paulista ou só de carioca. E um dia você tentasse conversar com alguém do interior daqui da Paraíba. Então, naturalmente, iria haver ali uma dificuldade de entendimento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem um listening ruim. Você tem um listening não exposto a sotaques reais. E aí, onde é que a pronúncia entra nessa questão que é muito importante você entender? Assim como no Brasil, o inglês ele muda de região para região. A gente está falando aqui de sotaque, certo? Só que os nativos, eles também têm dificuldade de se entender. Você já pensou em alguma vez, você está escutando uma música em português, ou você falou a alguém em português, que você não conseguiu entender aquela pessoa? Por que que isso acontece? Porque você está ali, tendo contato com o sotaque, em português mesmo, você conhece, você consegue entender, você domina aquela língua, mas a pronúncia da pessoa não é boa o suficiente para que você entenda ela de forma, com facilidade. Então, isso serve, né? Tanto para quem fala como para quem ouve. Então, muitas vezes não é o seu listening que é ruim. Pode ser que aquela pessoa, a pronúncia dela seja mais difícil de se entender, porque ela fala de forma mais difícil. Isso também acontece em qualquer língua. Então, Érica, o que é que eu faço para solucionar isso? Você faz o seguinte: você primeiro precisa ser exposto a sotaques diferentes, né? A sotaques reais. Você precisa primeiro entender que existem vários sotaques. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para você entender do que é que eu estou falando. Olha só, isso aqui que eu estou mostrando é o quê? São vários sotaques dentro de um mesmo país. Então, por exemplo, dentro da Inglaterra, olha quantos sotaques existem. Olha isso. Dentro dos Estados Unidos, olha quantos sotaques existem, né? Então, aqui a gente tem os países que falam inglês, né, como língua principal, e a gente tem esse monte de sotaque diferente. Então, não é o seu listening que está ruim, é justamente o nível ali de exposição a esses tipos de sotaque que você não teve, tá? E aí, dependendo com quem você está falando, essa questão do nível de pronúncia da pessoa ser mais fácil ou mais difícil de entender também vai influenciar. Então, basicamente, é isso que você precisa saber. E aí, listening não é algo passivo. Qual é o principal erro no listening das pessoas? Eu vejo que as pessoas, elas ficam tentando ali
entender, 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 mas na verdade o listening ele não é passivo. Quando você está só tentando entender, você está numa posição passiva. O listening ele precisa ser uma percepção ativa. Por quê? Você se testa para ver se você está entendendo. Isso é teste, não é desenvolvimento. Para você desenvolver o seu listening, a sua habilidade de compreensão oral, você precisa de uma percepção ativa, desenvolver a sua percepção ativa. Então, quando você ouve inglês, você precisa treinar o seu ouvido para identificar esses padrões, esses ritmos e esses sons. Não apenas esperar que você vai entender tudo. Lembra, você foi exposto em apenas um único padrão de pronúncia em inglês. Então, com certeza, você nunca foi exposto a vários sotaques. Então, cada sotaque tem os seus padrões, tem o seu ritmo diferente. E isso não vem apenas você esperando entender. Então, a percepção ativa é você intencionalmente, ou seja, desenvolver a consciência de como aquele tipo de sotaque pronuncia a língua. Então, por exemplo, você observar, ouvir e aí ter a parte escrita é muito importante para você desenvolver. E aí, para testar, você testa só ouvindo ou só assistindo, né? Se for algo visual. Mas para você desenvolver essa habilidade, você precisa observar e fazer essa comparação entre como a língua foi escrita para como a língua é falada. Isso é óbvio, mas isso não é feito. Por quê? Porque em inglês, a gente já sabe que a língua e a escrita e a fala tem uma distância ali, certo? Só que a língua inglesa ela é cheia de padrões. Se você não treinar para perceber esses padrões daquele sotaque que você quer masterizar, que você quer dominar, você não vai conseguir simplesmente entender do nada. Então, observar como aquela pessoa, aquele sotaque conecta as palavras. A pronúncia das vogais é muito importante também. Porque às vezes você está esperando escutar um som e aí a pessoa pronuncia, por causa do sotaque dela, de outra forma. E acaba que você não consegue reconhecer palavras que você já entende. Vocabulário é um outro tema que a gente deixa para outra aula, tá? Mas basicamente, você não consegue reconhecer as palavras que você já conhece justamente porque você não nunca observou os padrões de pronúncia daquele sotaque que você tem contato em inglês. Então, por exemplo, você reconhecer onde a sua escuta trava é muito importante. Você está escutando ali, por exemplo, e aí você está conseguindo entender. E daqui a pouco você, opa, essa parte aqui eu não entendi o que é que a pessoa está falando. Aí você pausa, coloca a legenda, ou então a transcrição, e você avalia o que ela falou com o que ela escreveu. Aí você consegue começar a desenvolver essa sensibilidade e essa percepção muito apurada entre a língua escrita e a língua falada. Então, isso você precisa treinar com os principais sotaques que você tem contato, que você quer ter contato. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem contato com o inglês, com indianos, está ali no ambiente global, você participa de reuniões e você tem, então você treina dentro daquele sotaque. Ah, não, eu não tenho contato com pessoas de fora. Então, o que é que você faz? Treina as principais variações do inglês americano e britânico. Esse é o que justamente você precisa fazer. Então, o listening se treina como se fosse academia. É uma exposição constante, mas não assim passiva. É uma exposição constante e curiosa. É como se você assumisse uma postura de curiosidade sempre, e não de, ah, eu não consigo, ah, é muito difícil, nossa, não. A sua postura tem que ser, caramba, é mesmo, existe isso, e a partir de agora eu vou, com curiosidade, realmente fazer com que eu perceba como é que é a pronúncia dessas palavras. Então, por exemplo, se você assiste uma série, você ficar observando isso com a legenda em inglês. Então, ter a parte escrita para você desenvolver essa percepção é importantíssimo, ok? E se você tem interesse em falar inglês com confiança e isso começa com um bom entendimento, já me chama aqui que eu tenho um programa especial de aceleração de vocabulário e listening, voltado para aquelas pessoas que querem dominar o inglês no mundo real. Então, se é o seu caso, me manda uma mensagem e a gente se vê na próxima aula.